Olá pessoal, na aula anterior nós falamos sobre os protozoários e vimos filos de protozoários. Hoje nós veremos o filo dos ciliados, veremos também sobre a reprodução dos protozoários e veremos algumas doenças causadas por protozoários. Dando continuidade ao conteúdo de protozoários, nós vamos falar agora dos ciliados, do filo Ciliophora. São protozoários dotados de cílios, estruturas locomotoras mais curtas e mais numerosas que os flagelos. Em geral, apresentam dois núcleos em sua célula, um grande, o macronúcleo, responsável direto pelo controle das atividades celulares, e outro menor, o micronúcleo, que atua no processo de reprodução sexuada do ciliado. O macronúcleo origina de um micronúcleo por poliploidia, processo em que os cromossomos se duplicam diversas vezes sem que ocorra a divisão nuclear. Então, para a formação do macronúcleo dos ciliados, os cromossomos se duplicam diversas vezes. Isso é chamado de poliploidia. A palavra poli quer dizer muitos. O micronúcleo é diploide, ou seja, tem dois conjuntos de cromossomos. E por ocasião de uma reprodução sexuada, que é aquela onde ocorre a troca de material genético entre dois organismos, passa por divisão meiótica, originando núcleos haploides que são trocados entre os dois indivíduos participantes desse processo sexuado denominado conjugação. Então, eles também apresentam processos sexuados, onde o micronúcleo sofre meiose. O micronúcleo sofre meiose e forma núcleos haploides, que são trocados entre os indivíduos que participam do processo sexuado, que é denominado a conjugação. A maioria dos ciliados tem vida livre, ou seja, vivem no ambiente, na água. Entre as poucas espécies parasitas, destaca-se Balantidio coli, parasita do intestino do porco que pode eventualmente provocar um tipo de infecção intestinal em seres humanos. Então, não existe ciliado parasita de seres humanos. Só o Balantidio coli, que ele é parasita de porco, mas ele pode eventualmente infectar seres humanos, infecções intestinais, né? Mas ele não é parasita humano. Ele pode causar uma infecção intestinal, mas não, ele não é um parasita de seres humanos, ele é parasita de porco. Certos ciliados vivem juntamente com bactérias e arqueias no tubo digestivo de animais ruminantes, como bois, carneiros, cabras, girafas, etc., auxiliando a digestão da matéria vegetal e servindo eles próprios de alimento para os seus hospedeiros. Então, os ruminantes, como bois, carneiros, cabras, girafas, são animais mamíferos que eles têm muitos micro-organismos em seu estômago. Esses micro-organismos ajudam a digerir a matéria vegetal, porque a matéria vegetal possui celulose, presente na parede celular dos vegetais. Os ruminantes sozinhos não conseguem digerir a celulose, mas os ciliados que vivem no seu estômago, juntamente com bactérias e arqueias, ajudam esses animais a digerir a celulose para que eles possam obter o alimento. Eles próprios também podem servir de alimento para os seus hospedeiros.
Aqui nós temos algumas fotos de ciliados. Na figura A, nós temos o Didínio nasuton, um ciliado de água doce. Na figura B, nós temos o Balantidio coli, que é o ciliado parasita que nós falamos, que ele é parasita de porco e pode eventualmente afetar seres humanos. E na letra C, nós temos um paramécio à direita, sendo atacado por outro ciliado, Didínio, à esquerda, né? Então, esse paramécio da direita está sendo atacado por esse outro ciliado da esquerda. É uma relação de predação, né? O da esquerda está atuando como predador e o da direita está atuando como presa. Aqui nós temos outras figuras de ciliados obtidas a partir do microscópio. Agora nós vamos falar da reprodução dos protozoários. A maioria dos protozoários de vida livre se reproduz assexuadamente, por divisão binária. Então, a reprodução assexuada é a reprodução onde não ocorre a troca de material genético. Um único organismo consegue se reproduzir sem a troca de material genético com outro organismo. Nesse caso, é a divisão binária, é um dos tipos de reprodução assexuada. A célula cresce até determinado tamanho e divide-se ao meio, originando dois novos indivíduos. Esse tipo de reprodução é a divisão binária. Alguns risópodes, que são as amebas, e os apicomplexos, podem se reproduzir assexuadamente por meio de divisão múltipla. A divisão múltipla é outro tipo de reprodução assexuada. Nesse caso, a célula multiplica o núcleo diversas vezes por mitose antes de se fragmentar em inúmeras pequenas células. No caso da divisão múltipla, ocorre a multiplicação do núcleo várias vezes. Na divisão binária, o núcleo só se multiplica uma vez, né? Um se torna dois. Já na divisão múltipla, ele multiplica várias vezes. E depois a célula se divide em múltiplas pequenas células. Aqui nós temos as figuras. Nessa primeira figura da esquerda, nessa figura aqui da esquerda, é uma divisão binária. É um protozoário Oxytricha sp em divisão binária, reprodução por divisão binária. Observa-se que ele está se dividindo em dois. Então, na divisão binária, um protozoário se divide em dois protozoários, né? Ele cresce até determinado tamanho e depois divide-se em dois. Nesse outro exemplo aqui da direita é a divisão múltipla. Na divisão múltipla ocorrem mitoses sucessivas, ou seja, o núcleo se multiplica diversas vezes. Depois ocorre a divisão do citoplasma em muitas pequenas células, né? Então, nesse caso, o núcleo, na divisão múltipla, o núcleo se divide várias vezes. Depois, o citoplasma se divide em pequenas células, né? Que nesse caso foram várias vezes, né? Nessa figura tem... Se dividiu em 8, né? Em 8 pequenas células. Enquanto que na divisão binária 1 vira apenas 2, né? Na divisão múltipla vira várias pequenas células. Cada pequena célula dessa pode crescer e originar um novo protozoário adulto. A maioria dos protozoários apresenta processos sexuais. No tipo mais comum de reprodução sexuada, dois indivíduos de sexos diferentes fundem-se e formam um zigoto, que posteriormente passa por meiose e origina indivíduos geneticamente recombinados. Nos apicomplexos, geralmente há alternância entre forma sexuada
e assexuada de reprodução. Então, eles também apresentam processos sexuais, que é quando dois protozoários da mesma espécie trocam material genético um com o outro, né? No tipo mais comum, um funciona como macho, outro como fêmea, se juntam, formam o zigoto. Esse zigoto sofre meiose e origina células recombinadas. Aqui nós vemos como ocorre o processo de reprodução sexuada mais comum nos protozoários. Nesse caso, um desses está funcionando como macho, o outro está atuando como fêmea. Aí eles se juntam, formam o zigoto. Aí esse zigoto vai sofrer meiose. Na meiose, produz 4 células filhas com a metade dos cromossomos da célula mãe. Então, essas 4 células filhas têm metade do cromossomo que tem no zigoto. E na meiose também ocorre o processo de permutação, que é quando os cromossomos trocam pedaços. Dessa forma, ocorre a recombinação gênica, né? Ocorre a permutação e a segregação dos cromossomos. Então, essas 4 células filhas formadas, elas são recombinadas. Provavelmente, elas são diferentes umas das outras, né? Porque passaram pelo processo de permutação e segregação dos cromossomos. Então, isso produz células recombinadas. Então, é um processo de reprodução sexuada em protozoários. Agora, nós vamos falar das doenças causadas por protozoários. Os protozoários parasitas são os que causam doenças. Eles causam diversas doenças em seres humanos: disenteria, lesões na pele e em órgãos internos, malária, etc. As infecções por protozoários parasitas são genericamente denominadas protozooses. Então, protozoose é uma infecção causada por protozoário. Então, se uma pessoa tem uma infecção por protozoário, como amebíase, giardia, doença de Chagas, é uma protozoose. Conhecer a dinâmica de transmissão das principais protozooses, além de útil na prevenção dessas doenças, é também um exercício de cidadania, uma vez que pessoas bem informadas podem ajudar a diminuir a incidência dessas e de outras parasitoses. Então, se a gente conhece as doenças causadas por protozoários, como elas são transmitidas, as formas de prevenção, uma pessoa bem informada, ela vai conseguir se prevenir contra essas doenças. Vamos ver agora a amebíase, que é uma doença causada pela entamoeba histolítica. A amebíase ou disenteria amebiana é causada pelo protozoário Rhizopode entamoeba histolítica, a entameba. Adquire-se essa parasitose ao ingerir cistos de entameba presentes na água ou em alimentos contaminados com fezes de pessoas doentes. Então, a pessoa adquire essa doença se ela ingerir água contaminada ou alimentos contaminados com fezes de pessoas doentes, que vão ter cistos dessa ameba, né? O cisto é uma bolsa de parede rígida, repleta de amebas jovens, capazes de infectar um novo hospedeiro. No intestino do hospedeiro, a parede do cisto se rompe, libertando as amebas, que invadem tecidos da parede intestinal, onde passam a se alimentar de sangue e de células.
Esses locais podem inflamar-se e romper-se, liberando sangue, muco e milhares de amebas, muitas já na forma de cistos. Ao serem eliminados com as fezes, os cistos podem contaminar água e alimentos, como verduras, e ser transmitidos para outras pessoas. Então, se a pessoa ingere alimentos contaminados ou água com o cisto da ameba, lá no intestino esse cisto se rompe e as amebas começam a invadir os tecidos do intestino, da parede intestinal, e começam a se alimentar do sangue das células. Quando essa pessoa elimina suas fezes, elas contêm cistos da ameba, que podem contaminar água e alimentos. Outras pessoas, ao ingerirem essa água que foi contaminada e esse alimento contaminado, adquirem também essa doença, a amebíase. Apenas uma em cada 10 pessoas infectadas por entamoeba histolítica apresenta sintomas da doença. Então, uma em 10 apresenta, 9 não apresenta. Então, muitas vezes a pessoa tem o parasita, mas não sabe, só vai descobrir se fizer um exame microscópico das fezes. Essas pessoas que têm sintomas geralmente são brandos, como diarreias e dor de estômago. Em casos mais graves, ocorrem diarreias com sangue e a pessoa pode se tornar anêmica, porque ela vai perdendo sangue nas fezes e vai se tornando anêmica. A amebíase leva frequentemente ao desenvolvimento de infecções secundárias bacterianas no intestino. Então, essa infecção, a amebíase, ela também favorece que a pessoa venha a ser infectada também por bactérias, né? Favorece infecções bacterianas no intestino. Atualmente pode ser combatida com medicamentos que devem ser ministrados após o diagnóstico da parasitose, feito por exame microscópico das fezes do doente. Então já existe medicamento hoje em dia capaz de tratar essa doença. Basta que a pessoa faça o exame e descubra, que aí ela pode iniciar o tratamento com medicamentos. Para prevenir a disseminação da amebíase, são necessárias atitudes por parte do poder público e das pessoas. Entre as formas de prevenção, destaca-se o uso de instalações sanitárias adequadas, como privadas, esgotos e fossas sépticas, que impeçam a contaminação da água e de alimentos por fezes com cisto da ameba. Então, se a pessoa tem instalações sanitárias adequadas, isso evita contaminar a água e o solo, né? Se a pessoa elimina suas fezes no solo, aquele solo vai ser contaminado. Se a pessoa tiver ameba, o solo vai ser contaminado com os cistos da ameba, podendo contaminar a água e os alimentos, né, as verduras. Então, instalações sanitárias adequadas é uma das formas de evitar a contaminação da água e do solo. A água, caso não seja tratada, deve ser fervida antes de ser usada para beber ou para lavar alimentos consumidos crus. Então, se a água é tratada, ela já recebe um tratamento para matar micro-organismos. Coloca-se cloro, né, para matar os micro-organismos. Agora, se a água não é tratada, se ela é de cisterna, de rio, e ela não é tratada, ela deve ser fervida, porque a fervura da água acaba matando os micro-organismos que tiverem ali. Esses e outros cuidados básicos, associados à higiene pessoal, previnem não só a amebíase, como inúmeras outras doenças infecciosas.
porque muitas doenças também são adquiridas através de água contaminada e, e também através da falta de saneamento básico. Então, essas medidas podem combater não só a amebíase, mas diversas doenças. Aqui nessa figura nós vemos como ocorre a transmissão da amebíase, né? Se a água estiver contaminada ou os alimentos estiverem contaminados com os cistos da ameba, a pessoa adquire ao ingerir. No intestino dessa pessoa, a ameba sai de dentro do cisto e começa a infectar o intestino da pessoa e é se alimentar de sangue, né? De glóbulos vermelhos e de células do sangue. Quando a pessoa elimina as fezes, essas fezes contêm o cisto da ameba, que podem contaminar a água e os alimentos, repetindo o ciclo, né? Pessoas a se alimentarem de água e alimentos contaminados adquirem o cisto da ameba. Aí no cisto, no intestino, a ameba sai do cisto, infecta o intestino. Nas fezes do doente, sai o cisto da ameba, repetindo o ciclo. As medidas para evitar essa doença: lavar as mãos com frequência, ferver a água a ser bebida se não for tratada, lavar bem os alimentos, não defecar ao ar livre e evitar a contaminação da água dos poços. Então, se a pessoa tem uma cisterna, essa cisterna deve ficar bem distante de uma fossa séptica, por exemplo, para evitar a contaminação da água. Agora nós vamos falar da leishmaniose. A leishmaniose é a denominação genérica da infecção causada por protozoários flagelados, conhecidos como leishmanias. Então, existem protozoários flagelados chamados de leishmanias, que causam a leishmaniose. No Brasil, estima-se que cerca de 40 mil pessoas por ano adquiram um dos tipos de leishmaniose, a visceral ou a tegumentar. Então existem dois tipos, existe a leishmaniose visceral e a tegumentar. A leishmaniose visceral ou calazar é causada principalmente pela Leishmania chagas, a espécie Leishmania chagas, que ataca o baço e o fígado, causando febre contínua, perda de apetite, inchaço do fígado e do baço, lesões na pele e anemia. São alguns dos sintomas da doença, que em certos casos pode levar à morte. Então, a leishmaniose visceral, ela é uma doença grave, né? Ela afeta vários órgãos, fígado, baço, causa lesões na pele, anemia. E se não for tratada, nos casos mais graves, ela pode levar à morte. Os cães também são atacados por esse protozoário. Então, muitas vezes os cachorros também podem adquirir essa doença. Então, às vezes os cachorros têm feridas na orelha que não saram. Pode ser leishmaniose, né? Que pode também levar à morte do cachorro. A parasitose é transmitida pela picada do mosquito Lutisomia longipalpis, conhecido popularmente como mosquito palha ou maruim. A leishmaniose tegumentar ou úlcera de Bauru é uma doença parasitária de pele e mucosas causadas pela Leishmania brasiliensis. Na pele, a doença manifesta-se pela formação de feridas ulcerosas com bordas elevadas e fundo granuloso. Nas mucosas, cavidade nasal, faringe ou laringe, a leishmaniose destrói tecidos e, em casos graves,
pode perfurar o septo nasal e produzir lesões deformantes. A transmissão da leishmaniose tegumentar ocorre pela picada de mosquitos do gênero Lutisomia, o mosquito palha. Então, a tegumentar ela afeta a pele, né? Porque tegumento significa pele. Então, ela afeta a pele. Causa feridas com bordas elevadas e fundo granuloso, feridas que não saram. E pode afetar também o nariz e a faringe e laringe, produzindo lesões deformantes por poder destruir os tecidos dessas estruturas, né? Pode destruir inclusive o septo nasal. As principais medidas de prevenção da leishmaniose são evitar a proliferação do mosquito transmissor e impedir a sua picada. O combate ao mosquito pode ser feito pelo aterro de lagoas e poças d'água, que servem de criadouro para as larvas, e também pela aplicação de inseticidas sobre as áreas atingidas pela doença. Esta última providência tem a consequência indesejável de matar indiscriminadamente outras espécies de insetos, muitas delas de importância econômica ou ecológica. Então, o problema do inseticida é que ele mata outras espécies de insetos, mata abelha, mata borboleta, mata diversas espécies de insetos, né? Porque o inseticida ele não escolhe a espécie, ele mata todos. Então, esse é o problema do inseticida. O aterro de lagoas e poças d'água também é uma das opções, né? Para eliminar o criadouro das larvas do mosquito. Para impedir a picada do mosquito, pode-se proteger as portas e as janelas das casas com telas e cobrir as camas com cortinados de filó. Cortinados de filó é o que a gente chama por aqui de mosquiteiro. Então, muita gente utiliza mosquiteiro quando vai dormir, para impedir que mosquitos e outros insetos venham a sugar o sangue das pessoas enquanto dormem, né? O nome é cortinado de filó. Aqui a gente chama de mosquiteiro. Aqui nós temos na letra a foto do mosquito palha ou maruim, o Lutisomia longipalpis, que é o transmissor da leishmaniose. Na figura B, nós temos a fotomicrografia do protozoário Leishmania, a fotomicrografia dele. E na figura C tem o tratamento de ferida causada pela leishmaniose tegumentar em criança na Etiópia. Então, aqui está mostrando ó, a ferida causada pela leishmaniose tegumentar, que causa feridas muito feias, ulcerosas, de bordas elevadas e fundo granuloso, e pode também destruir o septo nasal, que é essa parte do meio do nariz, e também a laringe e a faringe, ele pode destruir os tecidos. Mas felizmente existem remédios capazes de combater essa doença. Agora nós vamos falar da doença de Chagas. A doença de Chagas, também chamada trypanossomiase americana, é causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, o trypanossomo. Foi o médico sanitarista brasileiro Carlos Chagas quem descobriu o parasita causador e descreveu seu ciclo de vida e o modo de transmissão da doença. Então a doença recebe o nome de doença de Chagas porque foi o médico sanitarista brasileiro Carlos Chagas quem descobriu. Ele não descobriu apenas o parasita, como descobriu também o transmissor e o ciclo de vida da doença. Então ele foi um grande cientista brasileiro. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, a doença afeta mais de 10 milhões de pessoas em todo o mundo, a maioria na América Latina. No Brasil, o controle governamental da transmissão domiciliar da doença de Chagas vem obtendo amplo sucesso
e a maioria dos estados brasileiros já pode ser declarada livre da doença, fato reconhecido pela Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde, que concedeu ao Brasil, em 2006, a certificação internacional de interrupção da transmissão da doença pelo triatoma infesta. Triatoma infesta é o nome do inseto conhecido popularmente como barbeiro, que é o transmissor da doença. Então, no Brasil, ele ganhou o certificado de interrupção da transmissão da doença pelo Triatoma infestas, né? Porque o Brasil teve muitos projetos para combater casas de taipa, aquelas casas de barro, que serviam de criadouro para o barbeiro. De acordo com os dados, predominam no Brasil os casos crônicos da doença, decorrentes de infecções adquiridas no passado, com cerca de 3 milhões de infectados para os quais ainda não existe tratamento, OMS 2012. Então, a maioria dos casos de doença de Chagas no Brasil são casos crônicos. Pessoas que adquiriram essa doença no passado, ou seja, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, que quando essa doença está no estágio crônico, já não existe mais tratamento, né? Existe tratamento no início, mas depois que ela se torna crônica, não existe atualmente tratamento capaz de curar no estágio avançado da doença. O tripanossomo é transmitido por insetos popularmente chamados barbeiros ou chupanças, sendo o Triatoma infestans a espécie transmissora mais comum. Aqui nessa foto nós temos a foto do barbeiro. Então é esse inseto aqui, o Triatoma infestans, conhecido popularmente como barbeiro, que transmite a doença de Chagas para as pessoas. Ele suga o sangue das pessoas e deposita suas fezes. É nas fezes dele que está o tripanossomo causador da doença. A doença geralmente é adquirida pelo contato das mucosas, dos olhos, do nariz e da boca, ou de feridas na pele, com fezes do inseto portador do parasita. Então, o tripanossomo deposita suas fezes na pele das pessoas quando ele está sugando sangue. Se essas fezes entrar em contato com feridas, com os olhos, nariz e boca, a pessoa acaba adquirindo o parasita, o tripanossomo. Mulheres portadoras podem transmitir o parasita aos filhos durante a gravidez ou na amamentação. Transplantes de órgãos e transfusões de sangue de doadores infectados são outras vias de transmissão da doença de Chagas. É por isso que quando a pessoa doa sangue, faz vários tipos de exames para ver se aquele sangue doado não tem algum tipo de parasita. Porque se uma pessoa saudável receber sangue de uma pessoa infectada, ela adquire a doença de Chagas. Uma forma aguda da doença DCA pode ocorrer pela ingestão de alimentos contaminados por barbeiros infestados pelo parasita. Em 2011, foram 166 casos com 5 óbitos, 113 deles do Paraná. Além da doença ser adquirida pelas fezes do barbeiro em contato com feridas, olhos, nariz e boca, ela também pode ser adquirida por alimentos contaminados, como caldo de cana contaminado com fezes do barbeiro e também açaí contaminado com as fezes do barbeiro. São algumas formas também de adquirir a doença. O barbeiro adquire tripanossomos ao sugar sangue de pessoas com a doença de Chagas ou de animais contaminados pelo parasita, como cães, gatos, roedores e diversos animais silvestres, que servem de reservatórios naturais do protozoário. Então, existem animais que são reservatórios naturais do protozoário, como animais silvestres, cães, gatos, roedores. Ou seja, o barbeiro suga sangue desses animais, que são reservatórios naturais, e adquire o parasita.
Ao sugar o sangue de pessoas, ele deposita suas fezes contendo o tripanossomo nessas fezes contaminadas desse barbeiro. Os barbeiros têm hábitos noturnos, escondendo-se durante o dia em frestas, de onde saem à noite para se alimentar de sangue. Depois de picar uma pessoa, geralmente no rosto, daí o nome barbeiro. Então o nome desse inseto é barbeiro porque geralmente ele pica no rosto, né? Geralmente ele pica no rosto da pessoa, por isso que ele recebeu o nome de barbeiro. O inseto defeca. Se estiver contaminado, os tripanossomos contidos em suas fezes podem penetrar através do ferimento da picada, quando a pessoa coça o local, atingindo a circulação sanguínea via de acesso aos órgãos do corpo. Então, quando o barbeiro pica a pessoa, ele deposita as fezes. É quando a pessoa coça o local da picada que ela acaba empurrando as fezes do barbeiro para o local da picada. E dessa forma o tripanossomo entra em contato com a corrente sanguínea, onde ele vai infectar a pessoa. Nos primeiros estágios da doença, os principais sintomas são cansaço, febre, aumento do fígado ou do baço e inchaço dos linfonodos. Depois de 2 a 4 meses, esses sintomas desaparecem. Somente 10 a 20 anos após a infecção é que começam a aparecer os sintomas mais graves da doença. Os protozoários instalam-se preferencialmente no músculo cardíaco e causam lesões que prejudicam o funcionamento do coração, o que leva à insuficiência cardíaca crônica. Então, a principal gravidade das doenças de Chagas é que muitas vezes, depois de muitos anos, o parasita se instala no músculo do coração e começa a se reproduzir nesse músculo, causando lesões que prejudicam o coração, causando insuficiência cardíaca crônica. E nos casos mais graves pode levar à morte da pessoa doente. Até a década de 1960, não havia medicamentos eficientes contra o tripanossomo. A partir de então, têm sido desenvolvidas drogas terapêuticas capazes de matar e destruir o Trypanosoma cruzi, principalmente no período inicial da doença. Entretanto, as lesões do coração e de outros órgãos, como o esôfago e o intestino, são irreversíveis e até o momento não há tratamento eficaz para os estágios avançados da doença de Chagas. Então, nos estágios iniciais da doença, pouco tempo após a pessoa adquirir, existe o tratamento para essa doença. Porque nos estágios iniciais, o tripanossomo possui flagelos e está na corrente sanguínea, e os medicamentos conseguem destruir esse parasita. Mas nos estágios avançados da doença, o tripanossomo se instala no coração e no intestino, no esôfago, e ele perde os flagelos e fica dentro do tecido. Aí nesse estágio avançado o remédio já não funciona mais, né? No estágio avançado da doença já não há mais tratamento. E os danos que ele causa no intestino, esôfago e no coração são irreversíveis, né? Os danos que ele causa são irreversíveis. Não dá mais para recuperar os danos. Então, por isso que é importante as pessoas fazerem exames de sangue todos os anos, porque se a doença for detectada no início, existe tratamento. Só não existe tratamento quando ela já está no estado avançado. Aqui nós temos na letra A a foto do barbeiro, né? Que é o Triatoma infestas, um inseto conhecido popularmente como barbeiro, que ele tem hábitos noturnos e durante o dia ele se esconde e durante a noite ele vai sugar o sangue das pessoas e de animais também. Ao sugar o sangue, ele deposita as fezes
Quando essas fezes entram em contato com o local da picada, ou com olhos, nariz e boca ou feridas na pele, o tripanossoma acaba penetrando na corrente sanguínea. Aqui na figura B, nós temos uma representação esquemática do Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. Ele é um protozoário flagelado. Aqui nós podemos ver o flagelo dele. Ó. Ele tem uma membrana ondulante também. Ó. Ele tem uma membrana ondulante. Ele tem o núcleo, porque é um organismo eucarionte. E tem o flagelo. Aqui na letra C, nós vemos uma fotomicrografia de células cardíacas infectadas pelo Trypanosoma cruzi. Essa parte escura aqui no centro da fotomicrografia é onde o Trypanosoma fez o ninho dele. É o ninho do Trypanosoma, onde ele está se reproduzindo. Nessa fase do ciclo de vida, ele não apresenta flagelos. Por isso que não existe tratamento, porque ele está dentro dos tecidos, aí já não há mais tratamento. Só há tratamento na fase inicial da doença. A principal maneira de combater a doença de Chagas é a adoção de medidas preventivas que impeçam a entrada dos protozoários no organismo humano. A primeira providência, evidentemente, é evitar a picada do barbeiro, o agente transmissor ou vetor da doença. Como esses insetos se escondem nas frestas das casas de barro ou de pau a pique, a construção de casas de alvenaria sem esconderijos para o barbeiro ajuda a combater a doença de Chagas. Então, aqui no Brasil teve um projeto do governo de eliminação das casas de taipa. Então, todas as pessoas que tinham casa de taipa, aquelas casas de barro, que servia de criadouro para o barbeiro, a casa era destruída e era construída uma casa de alvenaria, né, de bloco, de cimento, para combater essa doença. Então, essas medidas ajudaram a combater essa doença no Brasil. Outra medida preventiva é a instalação de cortinado de filó sobre as camas, que é o que a gente chama de mosquiteiro, e telas de proteção em portas e janelas. Nessa figura aqui nós vemos o Triatoma infestans, que é o barbeiro, o transmissor da doença. Vemos que ele pica geralmente no rosto das pessoas, por isso que ele recebe o nome de barbeiro. Perto do local da picada, ele deposita suas fezes. Quando a pessoa coça esse local, as fezes acabam entrando em contato com o local da picada e tem acesso à corrente sanguínea. Dessa forma, o tripanossoma, se as fezes estiverem contaminadas com tripanossoma, ela vai entrar em contato com a corrente sanguínea e vai infectar essa pessoa. Aqui nessa outra figura está mostrando as fibras musculares com ninhos de tripanossomos. E aqui nessa outra figura está mostrando o tripanossomo na corrente sanguínea. As medidas de prevenção é proteger portas e janelas com telas, utilizar inseticidas. O problema do inseticida é que ele também mata insetos bons, mas também uma das formas de combater o barbeiro. E proteger as camas com cortinados de filó, que a gente conhece como mosquiteiro, que acaba protegendo de mosquitos e outros insetos. Então, pessoal, nossa aula vai terminando por aqui. Na próxima aula, nós veremos a malária e vamos começar a ver o conteúdo de fungos. Muito obrigado, até a próxima. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o gostei e um comentário. Qualquer dúvida podem me perguntar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!